Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade das páginas 100 a 103, que é a acentuação dos ditongos e dos hiatos. Para responder as questões, vocês leram a tirinha do Jim Davis. O dono do Garfield fala para ele: entrei para um clube de livros, Garfield, agora meu cérebro vai se expandir. Aí ele pensou: mas aí eu não vou poder usar chapéus? Então eu não vou poder ser um cowboy? Aí o Garfield: afaste-se do livro, Tex. Na tira foram empregadas as palavras chapéus e cowboy. Compare essas palavras a estas: papéis, heróico, ideia e réu. Letra A. Que tipo de encontro vocálico ocorre em todas as palavras? Então, ocorre aí o tipo vocálico ditongo. Vocês se lembram aí, quando nós estudamos a outra aula, o que é um ditongo? Então, o ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Estão lembrados? Continuando. Letra B. Em quais palavras que o encontro vocálico recebe acento gráfico? Então, é em chapéus, cowboy e papéis e réu. Letra C. Como se classificam em relação à posição da sílaba tônica as palavras em que o encontro vocálico recebe acento gráfico? Então, primeiro, a palavra réu, ela é uma palavra monossílaba, certo? Só tem uma sílaba e é tônico, então ela é forte, ela é acentuada. E chapéus, cowboy e papéis são oxítonas, ou seja, a sílaba forte é a última. Número 2. Agora compare quanto à acentuação as palavras vistas e deduza a regra respondendo. Em que circunstâncias os ditongos são acentuados? Então, a partir da observação do acento dessas palavras anteriores e das respostas que vocês deram anteriormente, vocês mesmos vão fazer a regrinha da acentuação. Então, são acentuados os ditongos abertos el, ei, oi, em monossílabos tônicos ou em palavras oxítonas. A próxima atividade é sobre a tirinha do Bill Watterson. É a tirinha do Calvin, né? Então, eles dois estão sentados lá, cada um com a sua lancheira, e a menina fala para ele: quer trocar de lanche, Calvin? E ele fala: não, esse é o meu favorito. O que você trouxe? Ela fala: trouxe pasta de amendoim. E ele fala: eu trouxe bolo de rato moído. Aí ela: que nojo, isso não é bolo de rato, parece salada de ovo. Aí ele fala: prove e veja, aqui, acho que é um bigode. É bom. Ela esquece: eu não quero mais nem o meu lanche. Não quer? Do que são esses biscoitos? Então ele falou isso para poder pegar o lanche dela, certo? Observe que as duas palavras seguintes que estão na tira têm hiatos. São amendoim e moído. Divida as palavras em sílabas e responda: em que situação que a vogal I recebe acento gráfico? Então, aí no caso, amendoim não é acentuada, mas moído é. Porque quando ela está sozinha é em uma sílaba. O que a gente aprendeu sobre o hiato? Quando eu tenho duas vogais, né, juntas, mas na hora que eu vou fazer a separação de sílabas, o que acontece? Cada vogal vai para uma sílaba diferente, certo? Cada uma numa sílaba. Então, no caso aqui, moído é acentuado por isso. Ela está sozinha numa sílaba. Separei. Moído. Número 2. Agora compare as palavras: moído, daí, país; amendoim, ainda, contribuir, raiz; reúne, balaústre e Raul. Comparando as palavras da coluna da esquerda com as da coluna da direita, notamos que nem todas as palavras que apresentam hiato recebem acento gráfico. Letra A. Em que situação as vogais I e U dos hiatos recebem acento? Quando estão sozinhas na sílaba ou são seguidas da letra S. Letra B. Em que situações elas não recebem? Nas situações em que são seguidas de M, N, R, Z e L. O que eu sugiro para vocês? Toda vez que for pedir para vocês fazerem esse tipo de análise, o que vocês têm que fazer? Uma separação de sílabas, nem que seja aí na cabeça, né? Separem sílabas para vocês poderem observar se elas estão seguidas de uma letra, de outra, se elas estão sozinhas numa sílaba. É muito importante fazer essa separação para poder fazer essa análise, tá?
Vale a pena a gente voltar aqui nas palavrinhas para que vocês entendam. Moído, vocês têm o i sozinho numa sílaba. Daí, o i sozinho. País, vocês têm o i seguido de s numa sílaba. Já para as palavras amendoim, quando você separa em sílaba amendoim, você vê lá a vogal seguida da letra M. Foi o que nós respondemos aí na letra B, né? Depois nós temos ainda, seguida de N, contribuir, seguida de R, olha lá, ainda, contribuir. E temos lá embaixo também raiz, seguida de Z. Do outro lado, nós temos a palavra Raul, né? Na hora que você separa em sílaba, o U seguido de L. Então, isso aí dá pra gente montar as nossas regrinhas e entender aí direitinho, tá bom? Balaústre, o U seguido de S na sílaba. Então, continuando. Temos um exercício aí embaixo, onde tem alguns haikais. Em algumas palavras dos seguintes haikais, que são pequenos poemas de origem japonesa, de Milor Fernandes, foram propositalmente eliminados acentos gráficos de hiatos e de tongos. No seu caderno, reescreva e acentue as palavras que devem receber acento gráfico, justificando o emprego deste. Então, o primeiro haikai, nuvens ao léu, criatividade, happening, do céu. Então, eu tenho as palavras léu e céu. Acentua-se o ditongo aberto el, de monossílabos tônicos. Essa é a regrinha. Estão lembrados? Então, léu, céu, monossílabos tônicos. Enfim, no meu caminho, uma estátua equestre com o herói sozinho. Então, eu tenho a palavra herói, que a gente acentua o ditongo aberto oi, de palavras oxítonas. No caso, aí a sílaba forte a última. Santo de verdade, um egoísta da generosidade. Então, a palavra egoísta, que recebe o acento, acentua-se a vogal i de ato, que aparece sozinha na sílaba. Então, quando você separa lá, sozinha na sílaba ou seguida de S, né? Egoísta. É minha ideia que o outono só desfolha árvore europeia. Essa daí, no caso, você vê aí que nós não temos acento, né? Você sabe que de acordo com o novo acordo ortográfico aí, tanto ideia como europeia não recebe mais o acento gráfico, tá bom? A número 2. Dê o plural das palavras a seguir, observando a acentuação gráfica. Então, tem uma palavra terçol. O plural é terçóis, com acento no O. Lençol, lençóis, acento no O. Tonel, tonéis, acento no E. Papel, papéis, acento no E. Quartel, quartéis, também acento no E. E pincel, pincéis, acento no E. No número 3, das palavras que seguem, apenas 4 não devem ser acentuadas. Identifique-as e justifique a ausência do acento gráfico. Então, vocês têm lá as palavras geleia, chapéu, herói, sanduíche, Itaú, coronéis, rainhas, saíram, ainda e beijo. Então, eu coloquei a resposta apenas as 4, né, que não devem ser acentuadas. No caso, geleia, porque nós temos um ditongo aberto ei, né? Deve ser acentuada apenas quando a palavra for oxítona e em monossílabos tônicos, o que não é o caso aqui. Rainha, já vimos também essa regrinha, não se acentua a vogal I de ato se ela vier seguida de NH. Rainha, olha lá o NH seguido. Ainda, a gente só acentua as vogais I e U tônica de hiato se elas estiverem sozinhas na sílaba ou seguidas de S. Não é o caso. Ainda está seguida de N. Beijo, o ditongo ei não é aberto. Não é beijo, é beijo. Então, ele não é aberto. Por isso, ele não é acentuado. Então, são as palavras geleia, rainha, ainda e beijo. A número 4. Na página de diário a seguir, o acento gráfico de alguns hiatos foi propositalmente eliminado. Reescreva as palavras em que isso ocorreu, acentuando-se adequadamente. Então, não vou fazer a leitura aqui da página do diário, não. Eu vou direto para as palavras, né? São elas saída, distraída, Heloísa, sair, baú, egoísta e Luísa. Então, vocês verem hiatos, ou seja, as vogais sozinha na sílaba ou seguida de S, por isso aí receberam a acentuação. Então, é só. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.